Quem me conhece sabe que eu sou fã da Abby Glines. Pra mim, ela é a melhor autora da atualidade em romances hot, porque os romances dela não tem só as partes de meninas safadinhas, sabe? Tem também história. E também quem me conhece sabe que eu tinha uma paixão pelo Grant, que é um dos personagens que teve a sua história contada mais recentemente nos últimos livros. Eu cheguei a dizer que não ia ter nenhum personagem que superasse o Grant, mas eu tava redondamente enganada, gente, porque até então eu não tinha lido a história do Trip em Para Sempre Minha. Nesse livro aqui nós vamos acompanhar a história da Beth e do Trip. A Beth e o Trip já apareceram em diversas histórias da série Rosemary Beach. Já são figurinhas carimbadas nessa história, mas aqui nós vamos conhecer a história antes de tudo isso. Antes da Blair chegar em Rosemary Beach a long time ago. Há muito tempo atrás, antes da Blair chegar, né, e nós começarmos a acompanhar a história da Blair, do Rush, Wood e companhia, o Trip vivia em Rosemary Beach, mas ele tinha um problema muito sério com a família dele, porque como a maioria das pessoas que vivem, né, nesse local, ele era um menino muito rico, né? A família dele era muito rica, mas os pais queriam controlar ele. E ele acabou dando uma de rebelde e foi embora, abandonou tudo, toda a fortuna dele e foi tentar a vida por aí. Virou garçom, motoqueiro, fez de tudo que você possa imaginar para justamente sair das garras da família. Só que quando ele estava ainda em Rosemary Beach há muito tempo atrás, ele conheceu a Beth. A Beth hoje é aquela menina que é amiga de todas as garotas de Rosemary Beach, né? Da Blair, da Della. Mas naquela época ela era apenas a sobrinha da gerente do clube de golfes do pai do Woody. E ela acabou indo numa festa dessa alta sociedade e conheceu o Trip. E nisso eles começaram a se envolver. Só que o Trip se envolveu com ela sabendo que ele ia ter que ir embora para poder sair das garras do pai dele. E quando ele foi embora pensando em, um tempo depois, ir buscar a Beth, né? Tipo, vou embora, vou me restabelecer nesse novo local, nessa nova vida, e vou voltar para buscar a Beth, porque ele realmente se apaixonou por ela. Só que as coisas não saíram exatamente como ele planejou. Primeiro porque a Beth descobriu que ela estava grávida quando ele foi embora. E aí ela se viu sozinha e com um bebê. E pra complicar mais as coisas, né, a Beth acabou fazendo um aborto. Muito tempo se passou, quem acompanha a série Rosemary Beach viu que a Beth acabou encontrando o amor nos braços do Jace, que é o primo do Trip, né? E que aconteceu uma coisa muito pesada com o Jace, que foi, acho que, a única parte de toda a série Rosemary Beach que eu realmente chorei. Eu falei, eu não acredito que a autora está fazendo isso. E nesse livro agora, nós encontramos uma Beth muito fragilizada, porque ela se culpa pelo que aconteceu com o Jace, porque de certa forma é culpa dela, né? E ela não quer ver o Trip nem pintado de ouro, porque o Trip é a personificação de todo o mal que aconteceu com o Jace e com ela no passado. Só que o Trip sabe disso. Ele tá ali pra apoiar a Beth, não importa o que venha acontecer. E ele tá ali pra reconquistar ela, mesmo que leve 30 anos. Você deve estar se perguntando, nossa, Natália, essa história então é uma história bem mais pesada, né, do que as demais. Sim, ela é bem mais pesada do que as outras. E nossa, Natália, você tá trocando o Grant pelo Trip, um cara que abandonou a mulher grávida, cara, que fugiu dos pais, que é um mimadinho, revoltadinho. Cara, o Trip não é isso. Na verdade, de todos os personagens masculinos da série Rosemary Beach, o Trip é o mais maduro deles. E se você ler o livro, você vai perceber que todas as intenções do Trip, desde o início, eram boas. Só que tudo deu errado. E cara, shit happens. Então assim, quando você acompanha a história da Blair e do Rush, você tem uma coisa assim, uma questão familiar, né, a ser resolvida. Quando você acompanha a história da Della e do Woody,
você tem fragilidades psicológicas, né, a serem superadas. Mas quando você acompanha a história do Trip e da Beth, você fala assim, caraca, isso poderia ter sido comigo. Pode ser qualquer pessoa. E tipo, dói, sabe? Dói aqui dentro. Você se coloca no lugar da Beth, você fica assim, gente, como essa menina sofreu. E é óbvio que você torce pra que tudo termine bem pra ela. Então assim, o relacionamento do Trip e da Beth é um relacionamento muito antigo. É um relacionamento muito mais maduro do que os outros que a gente acompanha ao longo da série. E os dois têm uma história muito profunda. Então o Grant ainda mora no meu coração. Eu acho ele super fofo. Mas o Trip ganhou primeiro lugar, tá? Desculpa aí, Grant. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like para poder ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para poder receber as próximas atualizações. E se quiser bater um papo comigo sobre os casais de Rosemary Beach, é só você entrar em contato comigo através de uma dessas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!